Fala, nação tricolor, acabou em instantes lá no Morumbi. São Paulo 2, Porto Cabedelo 0. Cara, que difícil ver esse time jogar, hein? Mais uma partida assustadora do São Paulo. Sinceramente, eu não sei o que vai ser desse time no Campeonato Brasileiro, no restante da temporada. A gente não consegue ver perspectiva. São Paulo ganhou de 2-0. Eu acho que eu não vou ficar entrando aqui nos lances do jogo, porque como o jogo passou na TV aberta, eu acho que boa parte aí, praticamente todo mundo conseguiu ter acesso ao jogo. Acho que um placar, não vou falar mentiroso, porque o São Paulo até teve chance para poder fazer os gols assim, mas era bizonho assim você ver o São Paulo jogando hoje de novo, né? A intensidade, os erros de passe do time, a desorganização, você vê assim, os buracos que tinham. Se o São Paulo tivesse jogado com um time um pouco melhor, hoje acho que o São Paulo teria perdido. O São Paulo não conseguia aproveitar os contra-ataques, o time dos caras assim, dava uns buracos, o São Paulo tinha uns contra-ataques e não sabia o que fazer com a bola, assim, você fala, caramba, bicho, o que que tá acontecendo, assim? Eu acho que é pior do que eu pensava a coisa. Não é que, nossa, a gente ia sofrer no Campeonato Brasileiro, não, a coisa é pior, assim, com esse time, do jeito que tá jogando. Você vê, assim, o Ceni perdido na hora de fazer as substituições. Aí tira o Luciano, põe o Patrick, adianta o Caio, aí tira o Caio, aí põe o Marcos Paulo, aí você fala, caramba, tá perdido, assim, tá... Sabe, uma coisa que ninguém sabe o que fazer, sabe? Os caras estão perdidos em campo. Olha, gente, realmente é muito assustador, assim, eu nunca tinha visto isso acontecer assim com o São Paulo, acho que é a primeira vez. Essa desorganização, essa falta de comando que tá o clube. Mas, além do jogo, eu queria tratar com vocês de outras questões, né? A nota da torcida organizada da Independente pedindo a demissão do Ceni, o jogo de hoje, né? Mas assim, é como eu falei no último vídeo, eu não vou chegar aqui, pessoal, e falar assim, ó, tem que demitir o Ceni. Eu não vou fazer isso, eu não vou pedir a cabeça de ninguém. O que eu acho é assim, depois eu queria a sua opinião aí nos comentários. Eu acho o seguinte, o Ceni realmente não tem conseguido fazer o time jogar, o time parece que ele tá cada vez pior, a gente não vê evolução e parece que o time, não é que ele estagnou, ele está jogando pior a cada jogo que passa. Isso é um fato, as coisas estão aí. Eu tenho falado isso, eu tenho muita tranquilidade para falar, porque desde o Campeonato Paulista eu já tenho, quando a gente começou o canal aqui, e desde já do ano passado o São Paulo já não estava jogando bem, mas vou pegar esse recorte só do Campeonato Paulista, eu tenho falado aqui que o São Paulo não tem jogado bem. Mesmo quando ganhou da Portuguesa, mesmo quando goleou a Inter de Limeira, se você for lá nos vídeos aqui do canal e ver os comentários, você vai ver que eu falei que o time não estava jogando bem. Então isso é um fato. O São Paulo não está jogando bem e a impressão que eu tenho é de que não é que o São Paulo estagnou, é que ele está jogando pior. Esse é um ponto. Agora é o seguinte, eu acho que a gente está, de certa forma, não quero generalizar todo mundo, quem sou eu para falar pela torcida do São Paulo, mas eu acho que a gente está colocando as forças em coisas erradas. Eu acho que se a gente trocar o comando técnico, eu não vi a coletiva, não sei o que o Ceni falou, mas eu acho que se a gente trocar o comando técnico do São Paulo, talvez a um curto prazo a gente vai ter um resultado esportivo melhor. Talvez o ambiente vai melhorar, talvez beleza. Agora, a minha preocupação é a seguinte, eu acho que o único cara que está lá dentro, que está preocupado com o São Paulo, ainda é o Rogério Ceni. A gente pode ter vários pontos em relação ao trabalho do Ceni. Aí você pode questionar, pô Luiz, mas talvez a função que ele está não é a melhor. Aí eu também não sei te dizer, porque assim, eu não sei se o Ceni toparia ficar num cargo
sei lá, os cargos talvez que o Muricy hoje faça, como um gerente de futebol, que eu acho que ele faria muito melhor isso do que... Porque assim, o Ceni assumiu tudo, você concorda? Ele é o técnico, ele é o cara que afasta jogador. Então, para a diretoria, está muito confortável também essa situação. Porque não tem cobrança em cima da diretoria. Só tem cobrança em cima do Rogério Ceni. E eu acho que a gente tem que cobrar essa diretoria, esses caras que estão lá em cima no São Paulo, entende? Não é que o Ceni não tem que ser cobrado. Eu acho que dentro de campo o time dele está entregando pouco. Muita é culpa sim do Ceni, porque muitos desses caras foi ele que trouxe, tá certo? Ele que insistiu, ele que pediu alguns caras como o David, por exemplo, foi ele que pediu, a gente sabe disso, ele tem que ser cobrado. Agora, na questão estrutural do São Paulo, eu acho que só quem conseguiu, de certa forma, mexer nisso nos últimos tempos foi o Rogério Ceni. A gente sabe que o problema maior não é o campo, é porque o campo a gente torce e tal, a gente quer ver a vitória, mas a gente sabe que o problema maior do São Paulo não é o campo. O campo é só o reflexo do que acontece naquela estrutura podre do São Paulo. Então, assim, eu acho que as pessoas que pedem a demissão do Ceni, eu acho que tem sentido. Esportivamente, os resultados são ruins, o time joga mal. Agora, eu queria que a gente olhasse um pouco mais além disso. Eu sei que a gente precisa dos resultados. Eu discordo completamente do Rogério Ceni, por exemplo, na última coletiva contra o Botafogo, que ele chega e fala assim, as pessoas só analisam o resultado. É óbvio que analisa o resultado, Rogério. O que vale são os 3 pontos. E como eu falei, você quer fazer um time para impor, para você não tem isso para fazer, tá certo? Hoje, inclusive, é uma prova de que o Ceni precisa entender que ele não tem que morrer com um abraçado com os queridinhos dele, entendeu? O cara que salvou hoje, teoricamente, né, entre aspas, salvou ele, foi o cara que ele tretou, que foi o Marcos Paulo, que inclusive o Rogério Ceni hoje colocou um time misto e não colocou o Marcos Paulo. Ele fez praticamente todas as substituições e não tinha colocado o Marcos Paulo. Ele colocou o Marcos Paulo assim, no apagar das luzes lá, e o cara fez o primeiro gol. Então isso é um sinal também, Rogério Ceni, de que você não precisa ser amiguinho dos caras, entendeu? Não precisa chamar o cara para ir na sua casa tomar uma cerveja, não precisa o cara ser seu genro, tá certo? Só que você precisa entender que tem que fazer o melhor pro clube. Quanto tempo a gente fala que o seu Nestor não tá jogando nada, que o seu Jackson Mendes não tá jogando nada, que o Alan Franco não dá para jogar, que você não pode jogar com o Mendes e com o Nestor no meio de campo. Tá entendendo? Então também, isso é culpa sua também, Rogério. E aí quando a torcida questiona, fala alguma coisa, é por causa dessas picuinhas que você fica fazendo. Entendeu? Então, eu não sei se o Marcos Paulo é bom ou se ele é ruim. Eu não sei, porque você não coloca ele para jogar. Bota o cara na arena para jogar. Entendeu? Põe ele. Porque aí, se o cara realmente não entregar, a gente não vai cobrar você. A gente vai cobrar do cara. Só que a gente não sabe, Ceni, porque você não coloca. Você prefere insistir com o Nestor, que a gente já sabe o que entrega. Entendeu? Você prefere insistir com esse Alan Franco, você prefere insistir com o Mendes, você não coloca o Luan, você não coloca o Gabriel Neves. Mas o Gabriel Neves machucou, não sei o que. Você não dá ritmo pro cara. Aí, quando a torcida também questiona esse tipo de situação, é compreensível, porque você não se ajuda. Então, para. Aí você vem na coletiva, não lembro qual foi o jogo que você viu que perguntaram do Marcos Paulo. Eu acho que foi o primeiro jogo. Deixa eu só ver o tempo do vídeo aqui, para também não ficar um vídeo gigante, para não tomar o tempo de vocês. Mas acho que foi o primeiro jogo aí depois contra o Tigre. Eu não sei que perguntaram do Marcos Paulo, porque não tinha tido o jogo. Acho que foi contra o Tigre mesmo, que foi o primeiro jogo do São Paulo depois da eliminação no Paulista. Aí perguntaram da situação do Marcos Paulo, né? E aí você, Rogério, em vez de chegar e falar assim, não, é assunto resolvido, já tá... Aí você chega na coletiva e fala que o único problema que teve nessa história foi o cara fazer o post na rede social. Já tinha quase um mês depois da polêmica. Acaba com isso, se ajuda, mano. Eu já falei isso aqui em algum outro momento, mas assim, Rogério, eu acho que você quer ser campeão pelo São Paulo. A torcida do São Paulo quer que você seja campeão pelo São Paulo. Só que você tem que se ajudar, entendeu? Se fecha com os caras. Fala assim, a gente não tem a diretoria, a gente sabe que o nosso presidente não dá as caras, entendeu? O presidente sumiu.
Sumiu. Ele sumiu. Ninguém viu mais um post do presidente Júlio Casares, ninguém viu o Belmonte falar mais nada. Ninguém. A diretoria omissa. Sumiu. Então, Rogério, se reúne com os caras e fala assim, ó, a gente vai jogar aqui por nós, entendeu? Pela torcida. A gente não vai depender da diretoria, deixa os caras pra lá, cobra os caras que tem cobrado o direito de imagem que tá atrasado, faz e se fecha vocês e resolva. Agora, você não pode também, Rogério, querer ir contra o time que você tem. Muitos desses caras que estão aí foi você que pediu. Então, assim, não dá para querer, Rogério, jogar como o Manchester City joga. A gente não tem o De Bruyne, entendeu? A gente não tem o Alves, a gente não tem o Haaland, a gente não tem um zagueiro como o Stones, a gente não tem, Rogério, entendeu? Nosso zagueiro é o Alan Franco, entendeu? A gente não tem uma saída de bola igual o Ederson. Tem. Não tem um Bernardo Silva para dar um drible, não tem. Então não adianta você querer fazer um estilo de jogo que não dá. Fecha a casinha ali, vamos ponto a ponto. Não precisa ir lá no Rio de Janeiro e, pô, vamos ganhar aqui. Não, vamos lá, pô, o empate com o Botafogo fora de casa talvez seja um resultado bom se a gente fizer em casa. Entendeu? O importante é a gente não perder pontos no Campeonato Brasileiro. Agora, você precisa fazer esse time jogar mais. Você precisa ter uns desfalques, eu entendo, tudo certo, mas você precisa fazer o time jogar mais, porque, Rogério, é o seguinte, o Crespo caiu por muito menos que você, o Crespo foi campeão, né? O Diniz caiu, e eu não sou nenhum defensor do Diniz, quem me conhece sabe aqui as críticas que eu tenho em relação ao Diniz, mas o Diniz conseguiu fazer um time, talvez pior do que o seu, jogar mais em determinado momento. Não vou entrar na questão do Mirassol, da LDU, da Libertadores. Mas em algum momento o time dele apresentou alguma coisa. O seu não apresenta nada, Rogério. Nada. Entendeu? Então precisa também colocar um pouco a mão na consciência. Eu não sei o que o Rogério vai falar na coletiva hoje, dessa questão da torcida organizada, porque eu acho que ainda tinha um apoio, acho que agora já não tem mais. Apesar de que, assim, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Já saiu notícia falando do Pato, a gente sabe como que funciona essas coisas, de ventilar para tirar o foco de uma coisa. Agora é o seguinte, eu queria que vocês deixassem os comentários de vocês. Eu entendo quem está pedindo a demissão do Ceni, para mim também não seria nenhum absurdo. A minha questão é a seguinte, pessoal, eu não sei se a longo prazo isso seria uma boa, porque eu acho que a única pessoa que ainda está preocupado com o São Paulo, com essa parte estrutural, ainda é o Rogério Ceni. Querendo ou não, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Às vezes eu comentava isso com um amigo hoje. Às vezes eu acho que o Rogério Ceni chega na coletiva muito desanimado, ele passa um ar de, às vezes assim, de que tá tudo ruim, coisa por exemplo, que eu não via no Crespo. O Crespo passava uma questão de melhora para o São Paulo, ele sabia das realidades que tinha. Mas ele passava uma questão, não, a gente vai melhorar. O Rogério parece que está tudo péssimo. Para ele chegar na coletiva me dá desânimo. Eu vou parar para assistir a coletiva do Rogério Ceni, me dá vontade de chorar, entendeu? Me dá vontade de pegar um travesseiro e começar a chorar ali, porque é triste, é deprimente você ver uma coletiva do Rogério Ceni no São Paulo. Então, mas apesar de tudo isso, talvez ele ainda seja a pessoa, talvez ele seja assim porque ele se preocupa com o São Paulo, com o bem do clube. Eu acho assim, eu não acho que ele está lá. Eu acho que ele está lá sim porque ele ganhou o dinheiro dele, obviamente, mas eu acho que ele ainda está preocupado em fazer o São Paulo melhor. Eu ainda acho. Talvez, não sei se ele está na função certa, não sei, mas é isso. E outra coisa também, a diretoria hoje deveria, para quase essas 17 mil pessoas que foram ao Morumbi, ver esse show de horror que esses jogadores fizeram hoje. Deveriam pegar todo esse pessoal, pegar o nome, CPF desses caras que foram lá, desse pessoal que foi assistir o jogo e falar que eles têm 10 anos de gratuidade para ver o jogo do São Paulo. Porque o que esses caras fizeram hoje, quase 17 mil pessoas no Morumbi, para quem é aqui da capital paulista, a chuva que deu o dia inteiro, tá chovendo, eu tô gravando o vídeo, tá caindo o mundo aqui fora. Os caras tomaram chuva do primeiro minuto até o último minuto, não vaiaram o time, a não ser ali no final do primeiro tempo. Apoiaram o time até o final do jogo e estavam lá para ver isso daí. Mano, esses caras aí tem que ter acesso vitalício no Morumbi. Esses caras tem que, a partir de agora, falar assim, mano, vocês entram, é de graça. Porque esses caras esses são os guerreiros mesmo do São Paulo, são esses caras que estão levando o São Paulo. Não é o Ceni, não é o
o Casares, não é ninguém, não é nesse time, esse timeco aí do São Paulo. São esses caras que estavam hoje lá no Morumbi, quase 17 mil pessoas. Um jogo 9h30 da noite. O pessoal amanhã vai trabalhar, entendeu? Cedo, gasta dinheiro para ir ver isso aí que vocês estão apresentando. Uma falta de respeito que vocês fazem com a torcida do São Paulo. Uma falta de respeito, cara. Mas vamos ver o que o Ceni vai falar na coletiva daqui a pouco aí. E depois a gente tenta voltar com alguma repercussão disso, tá? O vídeo acabou se estendendo um pouco mais, eu não queria fazer tão longo, já até passou do tempo, mas é isso, pessoal. Deixa aí os comentários, compartilhe com seus amigos o que você acha. Você acha que o Ceni tem que sair, que ele tem que ficar? Aqui a gente não é dono da razão, eu só trago aqui as impressões que eu tenho. E a preocupação, e acho que todo mundo tem em relação a esse time que realmente não está jogando nada. São Paulo volta a campo no sábado contra o América Mineiro, mais um jogo difícil, como tem sido todos os jogos para o São Paulo. Tomara que com essa vitória aí hoje dê um ânimo novo, não sei, melhore um pouco o ambiente e que consiga engatar uma sequência para dar confiança para esses caras aí que eles tremem na base toda hora, né? Mas é isso, a gente vai vendo aqui que o Ceni vai falar, qual vai ser a repercussão amanhã e dependendo do que acontecer a gente volta para fazer um vídeo sobre isso, tá bom, pessoal? Valeu, uma boa noite, parabéns para você que ficou aí assistindo esse show de horror até o final, como esse pessoal que estava tomando chuva no Morumbi lá, e vamos torcer para que as coisas melhorem. Acho que ainda é muito pouco, mas pelo menos hoje conseguiu mais 3 pontos aí na Sul-Americana, não podia perder isso em casa, tá bom? Valeu, um abraço, tamo junto, vamos São Paulo e vamos torcer para que as coisas melhorem. Um abraço.